volta a conversar com o psicólogo Ramon Fonseca sobre as fases do luto. É o assunto de hoje no Papo de Quinta. Você pode enviar sua pergunta aí pra gente, compartilhar as suas experiências no 991050400. Nossa telespectadora aqui, deixa eu até abrir a conversa para ver como é que é o nome dela. A Verônica trouxe um termo que, na verdade, eu não conhecia, Ramon: depressão funcional. Uma pessoa que leva a vida normal, mas, na verdade, está nesse sofrimento. Existe isso mesmo e também a gente pode relacionar com o luto? Olha, podemos sim, Bruno, relacionar com o luto. Agora, tem que ter um cuidado aqui, Verônica, porque provavelmente você pode ter uma depressão nível leve. Isso precisa de um cuidado e um tratamento. Mas também não só isso. Há um outro diagnóstico de transtorno depressivo persistente, cujos sintomas podem prevalecer por anos. Então, você não vai satisfazer os critérios para ganhar o diagnóstico de transtorno depressivo maior, mas você continua com os sintomas depressivos. E isso também precisa de um tratamento, evidentemente diferenciado. Então, não é porque você está funcional que está legal, não. Então, vale a pena você procurar profissionais, uma rede de apoio. Não vai ser somente questão medicamentosa, pode ser psicoterápica e outras redes de apoio. Porque pode ser uma persistência dos sintomas. Então, ela está trabalhando. Sim. Ok, continua, toca a vida, mas tem sintomas depressivos. Então, isso também é um quadro para ser atendido. Sim, sem dúvida. E não é um autodiagnóstico, né? Isso. A pessoa não pode dizer, eu estou com depressão, mas é leve, eu consigo fazer as coisas. Muito pelo contrário, precisa mesmo dessa avaliação profissional e, independente aí da intensidade desse sofrimento, precisa desse apoio constante, né? E tratamento porque a lógica mesmo. nessa funcionalidade. Eu estou fazendo, mas como? Qual é a minha qualidade de vida? Não é porque eu cozinho e trabalho que eu estou bem. Verdade. Entendendo que depressão e tristeza são coisas diferentes, né? Sim. Vamos soltar mais aí a nossa tela mais uma vez, na verdade, né? Pra gente seguir com as fases. Essa terceira aí, ó, esse terceiro ponto é justamente o que muitas pessoas falaram aqui na nossa interação, né? Tristeza, mas é uma fase que muita gente, né, chama de depressão mesmo, que é uma tristeza intensa. É um diagnóstico, inclusive, de doença mesmo, né? Sim. Depressão é uma doença. Tristeza é a reação normal do corpo. Sim. Né? Então, a tristeza nos protege. A tristeza permite que a gente relacione com os outros, que a gente peça ajuda. Tristeza é coisa saudável. A gente não pode ignorar a tristeza e nem negligenciar. Agora, a depressão não. É quando essa tristeza, ela, de fato, ela vai englobar todas as minhas dimensões. Muda minha perspectiva de vida, muda meus desejos, meu plano de vida, os prazeres. Aí sim, quando eu estou de forma global, sem nenhum desejo, nenhuma animação, nenhuma energia de vida, eu posso desconfiar que eu estou com depressão. Essa é a fase mais comum que aparece, né, nesse processo de luto. Quem vive o luto normalmente vai vivenciar essa etapa de tristeza, depressão? Eu vou dizer que é aquilo que é mais socialmente aceitável. Entendi. Eu vou dizer isso. Porque todos não é bem a expressão, mas vamos passar por essas outras fases, com certeza. Mas o que é mais aceitável socialmente é um choro. Porque se você num velório não chora, digamos, eita, tá diferente, porque ele não chorou. É frio, né? É frio, a esposa, o filho, né, o marido que não chora, um parente morto. Nossa, o que é que houve com ele? Não gostava do parente. Então, de certa maneira, a tristeza, ao mesmo tempo que a gente não quer ficar triste, a gente cobra que o outro demonstre tristeza pela perda. Então, eu diria não somente que é o mais comum, mas que é mais esperado socialmente também. Para as pessoas que estão vivenciando, né, esse processo de luto, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? O círculo Isso. de amigos, de, enfim, parentes. Como é que a gente pode ajudar alguém que perdeu uma pessoa próxima? É essencial a rede de apoio. Alguém sem rede de apoio vai ter muita dificuldade de enfrentar o luto. E vai ser pela proximidade, oferecendo ajuda. Às vezes, essa oferta de ajuda vai ser uma oferta de ajuda. Olha, você quer que eu leve você para tal lugar? Você quer que eu faça uma tarefa sua, doméstica? Você precisa que eu leve seus filhos na escola? Então, às vezes, é uma funcionalidade realmente. Entendi. Ou então traga para perto, olha, não fique sozinho na sua casa, fica uma semana comigo. Então, precisa estar próximo. E permitir também que o outro chore, porque a amizade não é aquela, olha, não tem nem para que chorar. Vai passar. Não, tem que deixe chorar. O choro não pode nos causar medo. Então, uma boa rede de apoio permite que o outro sinta a sua dor.
mas também não desampara o outro. Tem alguma coisa que a gente, enquanto essa rede de apoio, não deve fazer? Não, não faça isso não, que não ajuda, só atrapalha. Normalmente são comparações. Olha, por que você está sofrendo? Foi uma vida tão boa do seu parente, do seu amigo. Olha os outros, tem muita coisa pior para sofrer. Então, o sofrimento não se compara, né? Ou então, mas rapaz, você tem tanta fé e por que está chorando? Também essa acusação, alguém como se alguém fosse crente, não pudesse sentir a dor da partida de alguém. Entendi. Então ele se sente culpado porque está sentindo a dor da partida. Então jamais julgar enquanto correção. Não corrija a expressão do outro. Muito bem. Vamos voltar para a nossa telinha? Vamos para o quarto ponto agora. Barganha ou negociação. Dentro desse contexto aí, o que é que isso significa? É aquela lógica. Olha, vou fazer uma promessa, vou fazer um voto, então não vou cortar o cabelo, para mudar alguma coisa, para o comportamento. E geralmente vai passar também na fase de doença. Né? Então, olha, se eu pagar isso, eu vou conseguir aquilo outro. Então, de fato, é uma negociação. O que é que eu posso fazer? Ou então, leva a minha vida e traz a vida de outra pessoa. Entendi. Então, de fato, é uma troca. Ou você troca com um médico algum bem, ou você troca com a divindade algum bem. Essa perspectiva de que se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo outro de volta. Então, de fato, é uma negociação de bens espirituais ou materiais. A Edilange aqui, ó, a Edjane, perdão, diz o seguinte: só em pensar em perder alguém eu já sofro. Tenho muito medo da morte. Ela pergunta se isso é normal. Depende aí do grau da intensidade. Depende da intensidade. Normal é porque a gente só está vivo porque a gente não quer morrer. Né? Sim. Evidentemente, a gente vai atravessar a rua, olha para não ser atropelado. A gente vai fazer alguma tarefa, olha para não se machucar. Então, a ansiedade ela é protetiva. Ninguém aqui está se expondo para a morte. Então, nós estamos vivos porque temos medo de morrer. Né? Isso é um ponto. Agora, claro, volta aí a ideia da intensidade. Esse medo me apavora realmente, de forma que eu não consiga passar em frente a um cemitério, de forma que eu não consiga organizar, comprar o túmulo, ver questão realmente funerária, ter um plano funerário. Algumas pessoas morrem de medo até de adiar o máximo possível. Você até fala, não fale sobre esse assunto não, que atrai, né? Que atrai. Não pode, né? Aí nesse ponto a gente se preocupa. Então, aí nesse ponto, o dia de hoje, dia de finados, é um bom dia para educar sobre a morte. Então não é só numa perspectiva de, vou lá no túmulo, vou fazer oração pelo meu falecido. Não é só isso. Mas independente de ter fé ou não, é um dia para se educar para a morte. Então muitos de nós esquecemos que a morte faz parte do nosso dia a dia. Né? A morte, de certa maneira, nos ensina a viver mais. Né? Tem um teórico, o Vitor Frankl, que ele fala: a consciência da morte me provoca a viver melhor. Então, se eu tenho a morte dentro dos olhos, opa, tem um prazo, vou viver melhor ainda. Não simplesmente, eita, não vou fazer nada porque vou morrer. Muito bem. Vamos para o próximo e último item aí da nossa listinha de fases. Aí, ó, aceitação. Tem prazo para essa aceitação ou superação acontecer? Quando é que o luto termina? Eita, essa é ótima pergunta, né? Bem, o luto, da fase, digamos assim, mais intensa, ele deveria estar numa lógica de 6 meses, certo? Mais intensa, 6 meses, 1 ano. A aceitação, ela virá quando eu percebo que o objeto que eu amava, a pessoa que eu amava, eu troquei, não é mais corporal, mas agora é na memória. Sim. Eu consigo amar na memória e na lembrança. Dói, mas não é algo que me paralisa, evidentemente. Então a aceitação, ela virá quando eu estou bem com a memória e com a partida. Agora, volto a dizer, quando fala das fases, isso aqui ele pode ser muito misturado. Sim, não precisa seguir uma ordem, justo. né? Posso estar maravilhosamente bem hoje, mas daqui a 6 meses vem uma lembrança forte e eu caio numa tristeza, mas depois eu saio dela. Então a gente não pode também ser caxias nisso. Agora, claro, volto a dizer, né? A rede de apoio, a ressignificação, que você usou um termo antes, né? A morte, ninguém escapa da morte. Então como é que eu vou lidar com a morte? Com a minha própria morte e dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus entes queridos. Qual é o momento de buscar ajuda aí? Já que a gente já falou sobre essas fases, sobre intensidade, sobre tempo também, qual é o momento de buscar mesmo um apoio profissional? Para te darem um tempo, vamos conversar 6 meses. Se em 6 meses a tristeza ela é profunda, você não consegue, chora diariamente durante o dia inteiro, não sente prazer nas atividades, ainda que consiga fazê-las,
mas como se tivesse um vazio mesmo, então está incomodando e doendo, vamos lá procurar uma ajuda. 6 meses seria um prazo ideal, convencionado. Né? Isso. Certo. Ramon, obrigada pela sua participação, viu? Um bom feriado para você e até a Igualmente, próxima. agradeço. Obrigada. Até mais. Muito bem. Vamos às novidades.